E aí, mais uma análise de hoje. Hoje vamos falar sobre RBFF11, um fundo de fundos que está 50% descontado, então pode ter um alto potencial aí quando o IFIX começar a subir de novo. Então vamos dar uma analisadinha como é que tá o fundo. Aqui no relatório do mês de novembro dele, né, a gente está falando de um fundo pequenininho até, né, 200 milhões, mas é um fundo antigão, né, embora seja pequeno aí, é um fundo antigão, desde 2013 ele tá aí no mercado e tem uma taxa até que tranquila, né, não é aquelas taxas de 1,20, 1% para gerir um fundo de fundos, né, e aí é um fundo que tem 23 mil cotistas, então fundo pequenininho, né, até pelo patrimônio dele, mas tem o seu valor ali. Hoje o fundo, ele tá sendo negociado mais ou menos a um valor aí de 46, né, eu ia falar 51, 46 reais e o valor patrimonial dele atualizado, tá, não tá desatualizado, é de 60 reais, então dá um desconto aí de quase 22% em frente ao VP, mas você já vai entender de onde que vem os 50% de desconto. Se você já acompanha o canal, você já deve entender, então já se inscreve aqui se você é novo para não perder esse tipo de conteúdo e ficar por dentro de como é que funciona o mercado financeiro, né? Até porque eu vejo que muita gente que assiste os vídeos aí não se inscreve, então pode se inscrever aí que eu tô esperando, fechou? Vou confiar que você se inscreveu, não custa nada para você, e se você não gostar da análise no final, você cancela a sua inscrição. Mas é um fundo que, como ele tá muito descontado já em frente ao VP, ele tá pagando um dividend yield absurdo, né? O JSAF também, vou deixar o vídeo aqui no card. Então, assim, os fundos estão tão descontados que estão começando a pagar uns dividendos, assim, absurdos, né? Então, 13% aí em fundos de fundos começa a ser loucura, né? Inclusive, ele é um fundo que é bem tranquilo em questão de patamar de distribuição, né? Ele mantém sempre esse valor aqui de 0,5 por cota, 0,51, né? Então, e normalmente no fim do ano, né, ele dá uma aumentadinha. Então, vamos ver se no começo do ano que vem, 2025, ele vai começar já distribuindo 0,5 ou vai começar distribuindo esse 0,49, né? Enfim, vamos ver como é que ele vai fazer isso no ano que vem. E aí, sim, o dividend yield dele dá um absurdo, né? Ele tem 42 fundos na carteira dele e eu gosto muito da Rio Bravo porque ela parece uma gestora que enxerga coisas que as pessoas não enxergam, traz informações e dados que muitas gestoras não querem ver ou pelo menos não mostram pra gente, né? E aí aqui ela mostra o IFIX, né? O IFIX a gente tem a média dele e esses estudos de média são muito interessantes pra gente entender o padrão, né? Então, quanto mais complexo, mais interessantes são esses estudos. Mas vamos pegar esse estudo simples aqui da média do IFIX e de quanto que ele está sendo negociado hoje, né? E você pode ver que ele está a nível de pandemia, sendo que a pandemia era o caos, era o fim do mundo, e agora a gente nem tá no fim do mundo. Tamo num lugar muito ruim? Tamo num lugar muito ruim, mas não é o fim do mundo, né? Então a gente está sendo precificado aí, o IFIX está sendo precificado a pandemia, sendo que não tem fim do mundo, não tem crise, não tem lajes corporativas e shoppings sem funcionar, e a gente está com as lajes e shoppings cada vez melhores, né? O setor de varejo e corporativo aquecido. Então a gente tá tendo uma precificação aí, quem sabe, eu acredito que é errônea, né? Quem sabe aí o mercado vai corrigir isso em breve, né? E aí a gente tem aqui também a correlação aí dos fundos de papel com os fundos de tijolo, né? Na realidade o P sobre VP dele, e aí a gente tá falando que os fundos de papel são mais estáveis e os fundos de tijolo mais voláteis, né? Então é interessante comentar sobre isso. Aqui ele tem justamente isso, né? Os PVPs aí, né? Os Prices to Book Value, né? O Book Value é praticamente o PVP aí. E aí a gente tá falando que o varejo é o melhor segmento, por incrível que pareça. Depois desenvolvimento, porque a gente tem só praticamente o Tigar 11, vou deixar o vídeo aqui no card. Híbrido, porque eles acabam sendo como um fundo de fundos, só que sem a questão do duplo desconto, né? Já te explico o que é isso. E aí sem toda essa questão de ter dupla taxa, de ter, enfim, toda essa questão de ser fundo de fundos pouco líquidos, né? Então o híbrido acaba sendo diversificado. CRI, né? Inclusive se a gente apartar, né? Se a gente tirar os fundos de CRI, CDI e os fundos de CRI IPCA, os fundos de CRI e CDI estão muito melhores do que os fundos de CRI e IPCA. Logística industrial, o setor de logística está bem, né? Enfim, fundos de fundos, por incrível que pareça também, não estão tão descontados assim. Agro, aí sim a gente está falando de vários problemas aí, com recuperação judicial, enfim. Shoppings, por incrível que pareça, não faz sentido nenhum, né? Os shoppings estão até que bem. E corporativo também, que não faz sentido nenhum, né? Então a gente tem a média do IFIX hoje em 0,8 do VP. Então o IFIX hoje está mais ou menos aí uns 18% descontado frente ao VP. E isso é muito interessante porque, beleza, ele está com 18% de desconto, então? Não, porque, por exemplo, fundo de fundos, eles têm um desconto proporcional, né? Então eu já vou explicar para você o que é o duplo desconto. O duplo desconto é o seguinte: o fundo de fundos, o valor patrimonial dele é o valor que as cotas do fundo que ele tem estão a mercado hoje. Só que isso não significa que é o valor patrimonial das cotas. Então quando as cotas estão descontadas, por exemplo, eu tenho o RBFF11. O RBFF11 compra o HGLG. Só que o HGLG tá a 0,9 do VP. Exemplo. Vou deixar o vídeo do HGLG aqui no card de toda forma. Mas vamos supor que o HGLG está descontado já, 10%. E o RBFF vai lá e compra o HGLG. Só que o RBFF está descontado do valor patrimonial dele. E o valor patrimonial dele nada mais é do que o valor da cota do HGLG. Então, se ele está descontado, a gente tem um duplo desconto. Então, você está comprando HGLG aí com um duplo desconto, né? Então, é interessante a gente analisar isso, porque se o HGLG volta para o patrimonial, a cota dele volta para o patrimonial, a
cota do RBFF, por exemplo, vai subir muito, né? Porque vai subir. E a cota quando o IFIX tiver a patrimonial, né? Então a HGLG é patrimonial e o RBFF a patrimonial, a cota do RBFF sobe muito, porque além desses 20% que o RBFF tinha de desconto, ele sobe mais os 10% que o HGLG tinha de desconto. Então a gente tem esse desconto duplo aí, então é muito interessante a gente analisar isso, né? E assim, a gente tá falando sem... e o IFIX a 0,8, a gente tá falando sem reavaliação, sem essa correção dos fundos de fundos, sem a questão dos CRIs, né? Da correção para IPCA. Então, ele tá hoje a 0,20 do VP. Mas se os fundos continuarem sendo precificados a esse nível e a gente... E assim, os fundos não forem aumentando o patamar, a gente tá falando que esse desconto vai ficar cada vez maior, né? O fundo, ele teve um resultado maior nesse mês por conta da incorporação aí do imóvel, da compra, né? Do imóvel aí do RBED, de todos os imóveis, na realidade, né? Então, a incorporação aí do RBED pelo RBVA, que inclusive são da Rio Bravo, os dois fundos, e aí deu um lucro pros cotistas do RBED de 16 milhões mais ou menos, que deu 0,20 centavos por cota do fundo RBFF, né? Então a gente teve esse lucrinho maior aí de 0,20 por cota nesse fundo aqui, então é interessante comentar sobre isso, e a gente ainda tem um resultado de 0,14 acumulado, então dá para distribuir isso ainda como dividendos, né? E o fundo, ele normalmente distribui o que ele tem de rendimento, né? O recorrente dele, então acaba que esse resultado aí, esse caixa acumulado, né? É mais do que tranquilo para o fundo continuar mantendo esse patamar de distribuição. E aí ele comenta que nesse mês ele ele comprou o XPCI, na realidade, inclusive é um bom fundo, eu também estou comprando, né? Inclusive, se você quiser saber como é que tá a minha carteira, o que eu tô comprando, o que eu tô vendendo, vou deixar o link da comunidade aqui embaixo, que é um lugar onde a gente tem um grupo de WhatsApp e vídeos, né? Uma plataforma que eu falo justamente sobre isso e muito mais, tá? Então vou deixar o link aqui no card, te convido a conhecer, se você tiver qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou lá no meu Instagram, pode me chamar lá que eu te dou um desconto especial, fechou? E aí a gente tá falando que, assim, é um fundo de IPCA, você tá comprando ele a IPCA mais 10, um fundo high grade, né? Então, altíssima qualidade de XPCI, e aí ele tá vendendo o VIUR, né? Que Vinci pra mim pode vender sem dó, e alegados, que aí eu já não vou poder comentar com vocês. E aí a gente comenta justamente sobre isso, né? Hoje as cotas dos fundos, né? Hoje a cota do patrimonial do RBFF, ele comenta que estava 16%, agora já deu uma aumentadinha, né? 22%, e os fundos, né? Os fundos dentro do RBFF estão com 16% e o RBFF tá com 26% de desconto, então a gente tem esse duplo desconto que no final acaba dando 47%, né? 50% de desconto. Então, se o fundo volta, né? Se o FIX volta patrimonial, a gente tá falando aí de um fundo que tem um potencial de subir até mais, né? De 50%. Então, é interessante comentar sobre isso aqui, justamente sobre isso, né? Ele teve um prejuízozinho vendendo o VIUR ali e o LASC, né? Lá se lascou, né? E aí a gente tá falando que ele teve um prejuízo vendendo isso, mas como ele teve esse lucro do RBED aí, a gente tá falando que o resultado foi até um resultado maior do que dos últimos meses, né? E ele praticamente distribui o que tem de rendimento, então ele tava sem reserva, né? Tava no limite, e aí agora eles estão com uma reservinha um pouquinho maior, um resultado acumulado um pouquinho maior, né? E é interessante comentar como a Rio Bravo, eu gosto da Rio Bravo, tá? Então, assim, falo que é uma gestora boa, como ela conseguiu já provisionar isso, né? Ela falou, pô, estamos sem caixa, se o dividendo vier menor, a gente não vai conseguir distribuir. Não, mas fica tranquilo que a gente já tá prevendo como é que vai ser os próximos meses, então a gente consegue equilibrar muito bem isso, então, bom ponto pra gestora, inclusive o guidance dela é muito bem montadinho, né? A gente já comentou sobre isso também, ele é bem montadinho, porque é bem... A banda inferior e a banda superior, eles ficam bem coladinhos, né? Então não tem muita surpresa, ele é um fundo, sim, reloginho, né? Zero bala. Aí a gente tá falando aqui que o dividendo dele é, né, praticamente reloginho, e aí tem um ganho de capital acumulado, né? Como um fundo antigão, a gente tem um ganho que ele pode vender as cotas dele, todas as cotas, né? E tem um ganho de 0,45, né? Quase 0,50 por cota, então ele ainda tem esse resultadozinho aí pra distribuir se ele quiser vender as cotas dele nos próximos meses, né? Mas eu acho difícil, né? Seria muito melhor estar comprando, né, nesse atual cenário. E aí, aqui um motivo bem claro, né, pelo qual eu não gosto muito de fundos de fundos. Eu tenho fundo de fundos? Tenho, alguns. Mas assim, eu não gosto. E inclusive eles têm uma participação bem relevante na minha carteira, né? Então assim, eu não gosto muito de fundos. E por que disso, né? Porque eles têm um alfa normalmente negativo, né? Então o que acontece? Quando o IFIX, por exemplo, cai 10%, normalmente, os fundos de fundos, por ter essa questão do duplo desconto, dupla taxa, serem mais voláteis, eles acabam caindo, por exemplo, 20%. Só que quando o IFIX sobe 10% de novo, o fundo de fundos ali vai subir 5%. E aí acaba que o alfa dele fica negativo, porque quando cai ele cai o dobro, ele sobe 15%, perdão. Então quando cai ele cai o dobro e quando sobe ele sobe só 150%, né? Então só 50%, então assim, a mais, né, do que o fixo. Então pra mim, você acaba tendo essa diferença aí e dependendo se a gestora não é boa, dependendo se o fundo não tá bem alocado, ele acaba gerando um prejuízo pra você do que investir no IFIX, né? Então até por isso que o pessoal gosta desses fundos passivões aí, mas também, como eles são voláteis, eles acabam gerando o mesmo prejuízo
disponibilizo pra você. Inclusive, vou deixar o vídeo do JSAF e do Kiss11 aqui no card pra você assistir logo depois que terminar esse daqui. Então, assim, nada contra o RBFF. É um fundo que eu gosto, é uma gestora que eu gosto, é um fundo bem montadinho. A gente já vai conversar sobre a carteira dele. Mas o fundo de fundos, ele tem dessas, né? E aí você tem que saber lidar com isso, tem que saber o momento certo de comprar, o momento certo de vender, né? Inclusive, não é nunca nada uma recomendação de compra, mas é justamente o que eu busco ensinar e te mostrar e te ensinar lá na comunidade. Então, eu vou deixar o convite mais uma vez pra você conhecer, clicar no link aí, ou me chama no Instagram, a gente troca uma ideia, eu converso contigo, eu faço uma call, a gente fala sobre a carteira, fala sobre o que você quiser. Então, fica tranquilo aí pra me chamar, fechou? E aí a gente também tá falando aí que o número de cotistas dele bem tranquilo, né? Assim, bem difícil de subir, principalmente nesse cenário aí que a gente tá passando, né? De queda em todos os setores aí da economia. E aí, a carteira dele é justamente assim, é a mesma coisa que a questão ali da distribuição ali, né, dos PVPs. É justamente assim, em CRI, em shoppings e varejo, né, já aqui, vamos achar, 26% em CRI, outros 25%, né, então dá 50% em shopping e varejo, 20% em logística e aí uns 13% em corporativo. É uma carteira ok, bem tranquila assim, passa com tranquilidade, né, e aí tem os fundos aqui da carteira dele, então 8% no BTLG, vou deixar o vídeo aqui no card, os 7% no RCRB, 7% no RBVA também, tinha o RBED também há pouco tempo, XPML, KNUC, XPLG, RBED, MXRF, VISC, VILG, RBRY, então assim, tem muitos fundos da Rio Bravo, né, dá pra ver por aqui, né, muitos fundos da Rio Bravo, a gente já comenta sobre isso, mas então, tem bastante fundo da Rio Bravo aí, mas a carteira dele é muito interessante, uma carteira muito bem montada, uma carteira com bons fundos, né, fundos ok, fundos legaisinhos, bonzinhos, e bons fundos também, né, claro. Então assim, a gente tá falando que é uma carteira muito bem montada. Então são bons fundos que você está comprando. Não é aqueles fundos de fundos que começa a comprar um monte de loucura de fundo high yield aí para pagar o máximo possível, como o JSAF, por exemplo, né, a carteira dele é mais arriscada. Não que seja um fundo ruim, vou deixar o vídeo aqui no card para você assistir, te dando esse convite mais uma vez. E aí, inclusive o convite para se inscrever e deixar o like, né? Acho que eu já falei isso para você, mas sempre reforçar aqui. Então assim, é um fundo que tem uma carteira muito bem montada, né? Então assim, para mim, hoje é um fundo que eu gosto bastante, principalmente porque ele tá muito descontado e a carteira dele é muito boa. Porque é um fundo que tá descontado, mas a carteira dele é mais ou menos, tudo bem. Agora a carteira do fundo que é boa e ele tá tão descontado assim, pra mim, não faz sentido, né? E aí tem justamente isso, a carteira 24% alocado em Rio Bravo, e aí os outros em XP e BTG, mas uma parcela, quase metade, né, em XP e BTG. E aí a gente tá falando que o limite máximo pra ele investir nos próprios fundos é de 30%. Então ele tem isso no regulamento dele, já mostra que a gestão da Rio Bravo é bem feita, né? E aí a média histórica é de 20% e o atual é de 24%, né? Então até por conta dessa movimentação aí do RBED, ele tá com exposiçãozinha maior, né? Mas sobre o RBFF, é isso, assim, o fundo segue redondinho, sem dor de cabeça, com baita desconto, 50% de desconto, mas eu pessoalmente não gosto muito de fundos por conta disso. E aí, assim, claro que, né, não é recomendação de compra pra vocês, mas eu acho muito interessante aproveitar oportunidades que a gente tá tendo nesse mercado, principalmente em tijolo. Agora tá um momento muito interessante de comprar tijolo, de comprar fundos de papel, fundos de CRI, IPCA+, né? Então, assim, eu tô comprando muito tijolo, não tenho, assim, acho que já faz mais de 6 meses que eu não compro fundos de fundos, mas se você é iniciante, claro que eu entendo. Então, se tiver qualquer dúvida também, mais uma vez eu deixo o convite aqui pra você conhecer a comunidade, fechou? É isso, é nóis e